Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos começar mais um dia. E hoje é quinta-feira, o dia que eu mais gosto da semana, sabe por quê? Tem duas aulas de ciências. A gente começa o dia com ciência, termina o dia com ciência. E o mais legal, que hoje a gente tem duas videoaulas. Isso é o máximo. E a gente também está começando matéria nova, capítulo novo, tudo muito estimulante. Os meus neurônios estão me dizendo que a aula de hoje vai ser bem legal, porque a gente vai viajar justamente aqui, no sistema. Olha só, nervoso. Mas ele é nervoso não porque ele é bravo, e sim nervoso porque ele é cheio de neurônios e nervos, e nós vamos entrar nesse sistema para a gente aprender um pouco mais sobre ele. Inclusive, eu tenho um participante que vai me ajudar, uma cabeça. E dentro dessa cabeça eu tenho um cérebro. Cérebro. E é o cérebro que vai ser assunto na nossa querida aula de hoje, não é mesmo? Esse cérebro que a gente tem em nossa cabeça. Vou devolver ele aqui para a cabeça e daqui a pouco eu pego ele, porque antes de estudar o cérebro, a gente tem muita coisa para falar. Então acompanhe comigo aí nos meus slides, meus pequenos cientistas. Bom, nós já estamos chegando na nossa aula de número 35 e 36. Isso mesmo, galera. Desde que a gente foi para o sistema remoto, né? Esse sistema de aula à distância. Então, estamos chegando aí nessa manhã de 16 de julho, né? Vamos ver o que temos para falar hoje do sistema nervoso. Bom, então estamos indo para a aula 35 e 36, nesse sexto ano, nessa manhã de 16 de julho de 2020, primeiríssimo horário. Muito bem, vocês acabaram de acordar, tomaram um cafezinho, vieram para frente do telefone ou do computador e agora estão me vendo aí, né? Eu estou até fazendo parte desse fundo virtual aí. Então, o sistema nervoso, esse capítulo, se liguem, começa lá no capítulo 9, que está na página 124. E aí, meus queridos, nós já até começamos a falar disso na terça-feira, não é mesmo? O corpo humano é capaz de realizar diversos movimentos, né? Como o que são mostrados na fotografia acima. Isso só é possível graças à integração de diferentes sistemas do meu corpo, né? E esses sistemas estão ligados a quem? Ao sistema nervoso. Como, por exemplo, na capoeira você tem que movimentar, então você tem que mexer músculos, ossos, não é mesmo? A gente começa a transpirar, então vem as glândulas, a gente tem que ver, né? Então, o sistema sensorial, os órgãos do sentido. Muitas pessoas associam o sistema nervoso ao cérebro. Mas será que o sistema nervoso só tem no cérebro? Mais nada desse sistema nervoso? Bom, será que são sinônimos? Todos os animais possuem cérebro? Será? Barata tem cérebro? Formiga tem cérebro? Minhoca tem cérebro? Eu, hein? Sei não. E será que esse cérebro é parecido com o nosso? Não sei. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Nesse capítulo, nós vamos estudar um pouco mais o sistema nervoso de alguns animais e, em especial, o nosso. Isso mesmo. Então, tá aí esse sistema nervoso. Essa foto, inclusive, é a mesma que está lá no meu fundo virtual. E aí, vejam bem, a gente vai falar da interação com o ambiente. Afinal de contas, é o sistema nervoso que me dá noção de tudo que está à minha volta, né? Ao falarmos de memória, em pensamento e tomar decisões, em resolver problemas, que a Anabel vive dando para vocês, né? Professor de matemática adora arrumar um problema,
em realizar uma ação, é muito comum que as pessoas pensem imediatamente em quem? Em quem? No senhor cérebro. Vem aqui, senhor cérebro. Oh, ok. Então, a gente sempre pensa nele, no cérebro, né? Como grande responsável por tudo. Tudo que acontece no nosso corpo, a gente coloca a culpa nele. Bom, o que é memória? Né? Memória é a capacidade que temos de aprender, guardar, fazer uso de informações que adquirimos durante toda a nossa vida. A gente tem, na verdade, dois tipos de memória. Aquela memória que a gente nunca esquece, como, por exemplo, andar de bicicleta, andar, né? Falar, que a gente nunca esquece, e também nomes das pessoas, enfim. E também aquela memória que a gente apaga. Usa só quando a gente precisa. Exemplo, faz uma prova, né? Decora um monte de coisa às vezes, e depois, anos depois, você pode nem lembrar daquilo mais. Né? O nome de um imperador lá do Egito, da Grécia Antiga, o nome de alguma coisa de ciências. Né? Então, há memórias que a gente guarda para sempre e há memórias que a gente apaga. Enfim, embora o cérebro participe de boa parte das atividades, é o sistema nervoso, do qual ele faz parte, que se encarrega dessa interação do corpo com o ambiente. Então, isso daqui, e não só o cérebro, isso é o sistema nervoso completo, né? Dos pés à cabeça. Então, essa linha aqui no centro, que é a medula, os nervos, que são essas linhas amarelas, partindo dela, e o que está na nossa cabeça, que a gente chama de encéfalo, né? Isso é o sistema nervoso. E isso te conecta com o meio fora de você, né? Então, as coisas à sua volta, como você percebe o mundo, é o sistema nervoso que faz isso. Assim, quando aprendemos a andar de bicicleta, por exemplo, cabe ao sistema nervoso usar as memórias das tentativas passadas e modificar o comportamento até que conseguimos nos equilibrar e pedalar. Funciona mais ou menos assim. Você vai tentar andar de bicicleta, cai uma vez. Aí o sistema nervoso pensa, eu não posso fazer mais isso de novo, porque senão eu vou cair. E aí ele vai fazendo você aprender o equilíbrio até você não esquecer mais, né? Às vezes você vai ter que mexer o guidão para cá, para lá, até o seu corpo se ajustar, e aí, quando você não cair mais, o seu sistema nervoso entende que você processou, aprendeu. E aí tem coisas que você não vai esquecer mais. Por exemplo, se você tá com o dedo numa tomada e toma um choque, a sua memória, toda vez que você aproximar da tomada, vai te lembrar, não põe o dedo aí, você vai tomar um choque. É mesmo? Se você já levou uma mordida de um cachorro, você pode até gerar um trauma, porque sua memória vai pensar assim, não passe a mão no cachorro que ele vai te morder. É mesmo? Então, o seu sistema nervoso vai gerar uma série de aprendizados. Essas modificações de comportamento, resultado de experiências passadas, são parte do aprendizado. É que nem assim, tem prova de ciências amanhã, vou estudar nada. Aí, tira nota ruim. Aí você aprendeu que se você não estudar, você pode tirar uma nota ruim. Aí na próxima, você não vai repetir isso. Vai estudar e tirar um 10 se a prova valer 10. Né? E eu vou ficar muito feliz. Então daí, ó, andar de bicicleta. O seu cérebro vai ter que guardar isso na memória. Muito bem. O que mais nós temos para falar do sistema nervoso? Nosso sistema nervoso trabalha o tempo todo. Você não consegue parar e imaginar assim, eu não vou pensar em nada. Minha cabeça agora vai ficar vazia. Você está pensando em alguma coisa. Não existe nada, né? Você falando assim, não vou pensar em nada. Alguma coisa você vai ouvir, alguma coisa vai vir na sua memória. Então, é meio que impossível pensar no nada. Né? Então, ele está trabalhando o tempo todo, pegando informações dentro do seu corpo, por exemplo, coração que está batendo, às vezes mais rápido, barriga roncou, fome, né? Então, coisas que estão vindo de dentro e de fora do seu corpo, né? E aí o sistema nervoso fica o tempo todo interpretando isso. As coisas que vêm de fora, geralmente, a gente percebe por nossos órgãos de sentido. A audição, tato, paladar,
né? Olfato, visão. Então, isso. Dizemos, então, que o sistema nervoso é um sistema informacional. Então, ele pega informações de dentro e de fora do seu corpo. E ele trabalha o tempo todo captando e processando as informações. E é esse processo que nos permite, a cada instante, tomar decisões. Para compreender como o sistema nervoso atua, precisamos conhecer os seus componentes. E como que eles se comunicam e como que eles estão organizados. Quem faz parte desse sistema nervoso, né? Então, precisamos desenhar esse sistema nervoso em detalhes. Então, vamos comigo pensar e descobrir o que tem nesse sistema, afinal de contas. Neurônios, nós vamos começar pelo estudo dos neurônios. Entendi. Então, quer dizer que se eu pegar o meu querido cérebro, olhar no microscópio, eu vou ver muitos neurônios. Sim, sabe por quê? Porque os neurônios são as células que formam esse cérebro, né? Ou todo o sistema nervoso, já que o sistema nervoso não é só o cérebro, ele tem outros órgãos. Ele é responsável por gerar estímulos do próprio corpo e do ambiente, interpretar as informações e possibilitar tomadas de ações. Essas células, então, do sistema nervoso são os neurônios, ok? Os neurônios são células especializadas em receber e transmitir, passar mensagens. Então, são mensageiros do corpo. Todos os tipos de neurônio apresentam a mesma estrutura básica. Tem 3 regiões. Acompanha comigo. O corpo celular, que vai ter a membrana, o núcleo, aquelas organelas que vocês fizeram até comida delas, né? Lisossomo, retículo, mitocôndria, vai ter uma espécie de raiz, um monte de raminho nele, que chama dendritos, lembra uns dedinhos do neurônio, como se fossem uns tentáculos. Vocês vão ver daqui a pouco. E olha que palavra legal, axônio, axônio, tá? Não é axônio não, pelo amor de Deus. Axônio, axônio, é um X aí com som de Q. Axônio, né? O axônio seria um rabo do neurônio. No corpo celular estão núcleo, citoplasma e organelas, por isso que chama corpo celular. É praticamente a célula toda, o neurônio todo. Os dendritos são filamentos muito ramificados. Então, como eu disse, parece raízes, tentáculos, né? Menores do que o axônio. O axônio é como se fosse uma cauda, um rabo do neurônio. É o filamento maior e só se ramifica na extremidade final. Então, o axônio, ele tem rabinhos lá no final. Rabinhos até que parecem com os dendritos. Vamos ver isso melhor? Agora sim fica fácil entender. Olha só, corpo celular, então é onde fica praticamente toda a célula. Fica o núcleo, que é essa bolinha mais escura, fica o citoplasma, com aquelas organelas, lisossomo, retículo, mitocôndria, enfim. Então, tudo está concentrado aqui no corpo celular. Olha os tentáculos, vamos dizer assim, né? Que tem nomes, chamam dendritos, é como se fossem raízes do neurônio. E olha o rabo principal, né? Esse maiorzão aqui, que chama o quê? Axônio. Repitam comigo. Axônio. Gostei dessa palavra. Axônio. E o axônio termina nas terminações. Termina nas terminações? Isso é redundante. Os axônios finalizam nas terminações, chamadas terminações do axônio. Né? São os rabinhos que ramificam, se espalham. Então eu aprendi. Ó, aqui está o corpo celular, o centro do neurônio. O núcleo deve estar aqui, embora não está mostrando. Esses raminhos aqui, que parece uma árvore, né? Os galhos, seriam quem? Dendritos. E olha esse tronco da árvore aqui, ó, essa cauda, vamos dizer assim. Axônio, essa palavra chique que vocês acabaram de aprender. Axônio. E no axônio também tem uns rabinhos, porém um pouco maior que os dendritos. Esses rabinhos chamam terminações do axônio, ok? Isso é importante saber,
Porque a gente vai ver que esses neurônios fazem comunicações. E eles se comunicam em determinadas regiões. Bora aprender. Ó, para que a recepção e a transmissão de mensagens sejam eficientes, é essencial que os neurônios se comuniquem entre si, músculos, glândulas e tal. Para isso, dependem de ações, pensamentos, sentimentos, aprendizagem, sensação de dor. Né? Então, ele vai ter que receber um monte de mensagem, vai processar e vai dar uma resposta. A comunicação entre os neurônios envolve fenômenos da natureza diferentes que promovem o chamado impulso elétrico. Então, os neurônios produzem impulsos elétricos. E, ao produzir impulsos elétricos, eles liberam substância. Aí eles vão liberar, então, uma substância, e essa substância vai gerar uma resposta. Oh, que legal! Olha como se dá comunicação entre dois neurônios. É quase como uma pessoa encostando um dedo na outra. Tem um espaçozinho, tá vendo? Não chega a encostar totalmente, não. Então, a terminação nervosa de um neurônio leva bolinhas que são chamados, olha o nome, neurotransmissores. Neuro, de neurônio, transmissores, que transmite uma mensagem. Então, a mensagem passa desse neurônio primeiro para esse que vai passando para outro e tal. Então, vamos imaginar a sua sala de aula. Aí aquela que fica lá perto da janela. O primeiro aluno daquela fila vai escrever uma mensagem para o professor, só que o professor está do outro lado da sala, lá na porta, e a mensagem vai ter, o aluno vai passar a mensagem para trás, vai passando de aluno a aluno, fila por fila, até chegar lá na porta, onde está o professor. Essa mensagem é a que o primeiro neurônio vai enviar para os outros. Cada aluno vai ser um neurônio. Então, ele pega um papelzinho lá, onde ele escreveu, né, a mensagem, e a mensagem foi: professor, por favor, mude a data da prova. E ele manda para um outro aluno, que vai passando por outro aluno, que vai passando por outro aluno, que vai passando por outro aluno. E o professor pega a mensagem, lê e vai dar uma resposta. Vou escrever aqui a resposta, se eu vou mudar ou não a prova. Aí esse professor pega o bilhetinho, dá para o aluno que entregou para ele, e esse aluno tem que voltar a mensagem para o primeiro aluno, que está lá perto da janela, e que escreveu a mensagem. Ele quer a resposta. O professor vai mudar ou não? Aí o aluno abre, se o professor não mudar, ele fica triste. Se o professor mudar, ele fica feliz. E aí, como sou eu, o professor, vocês acham que eu mudei? Vocês acham que eu deixei a prova no dia? Eu mudei, gente. Mudei a prova. Aí ele ficou feliz. Então, é assim que funcionam as mensagens pelos neurônios. Essa mensagem é justamente essas bolinhas, que são os neurotransmissores. Cada aluno que passou o neurotransmissor, ou a mensagem, é um neurônio. E o professor era o cérebro. Então, funciona dessa maneira. Ponta do meu dedo, encostei numa coisa que tem um espinho. Espetei. Em milésimos de segundo, isso chega no seu cérebro, o cérebro dá uma resposta e a resposta é tirar o dedo. Assim como o exemplo da sala de aula, que os meninos passaram a mensagem, chegou no professor que era o cérebro, o professor processou a mensagem, entendeu a mensagem e mandou a resposta para o mesmo aluno. Na ponta do seu dedo tem um neurônio. Ele vai captar a dor, vai mandar essa mensagem rapidamente para o cérebro manda pelos outros neurônios até chegar no neurônio que recebeu a mensagem. E a informação do cérebro é: tire o dedo daí, porque você vai se machucar. Então, automaticamente, eu faço isso, né? Assim também acontece nas panelas quentes, nas coisas quentes, que a gente bota a mão, tá quente, e tira rápido. Se não fosse assim, a gente iria queimar nossa mão facilmente, poderia até perder o dedo, imagina se fosse direto no fogo, né? Mas o cérebro dá uma resposta muito rápida e a gente age a tempo de nos preservar. Bem legal, né? E só uma coisa, essa mensagem que o neurônio, essa comunicação, esse contato, quase contato, né? Que tem um espaçozinho aqui, ó,
que o neurotransmissor cai. Esse quase contato chama-se sinapse. Então, o cérebro está fazendo o tempo todo essas comunicações, ou melhor, sinapses. Sinapses são comunicações entre neurônios. O que o neurônio faz com o outro? Sinapses, ou seja, comunicam-se. Como está organizado o nosso sistema nervoso? Os animais vertebrados, como peixes, anfíbios, que são os sapos, as rãs, as pererecas, salamandras, os répteis, cobra, lagartos, tartarugas, jacarés, as aves, passarinhos, pinguins, avestruz, e os mamíferos, elefante, gato, cachorro, ser humano, possuem organização do sistema nervoso muito parecida. Então, todos esses animais têm sistemas nervosos muito parecidos. Nesses seres, o sistema nervoso é dividido em duas partes. Atenção! Sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, tudo que está na sua cabeça, e a medula espinal. Venham aqui. Sim. Então, aqui está o sistema nervoso central, né? Aqui onde eu tenho o cérebro e o meio, que é a medula espinal. E o que é o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico são os nervos que saem dessa medula e desse cérebro e vão para todo o seu corpo, ok? Então, assim que se organiza o sistema nervoso dos vertebrados. Muito bem. Essas informações geram uma resposta que é enviada novamente por meio dos nervos aos músculos, como o músculo do seu dedo, e a glândulas para que realize uma ação, como movimento, por exemplo, né? Aquele movimento de tirar o dedo. Muito bem. A descrição da organização do sistema nervoso nos vertebrados será feita com base no ser humano. Assim, vamos conhecer um pouco mais do sistema nervoso dos seres humanos e as estruturas básicas. Então, agora, daqui para frente, a gente vai falar de que partes são formados o sistema nervoso, os órgãos que formam o sistema nervoso, né? Aí, ó, como vocês podem ver, o sistema nervoso dos animais, aqui a gente tem um peixe, aqui a gente tem um anfíbio, que é o sapo, aqui a gente tem um réptil, aqui a gente tem uma ave e aqui a gente tem um mamífero. Percebam que se parecem, são semelhantes os sistemas nervosos. Ó, tem uma massa branca, uma linha, né, em cada um deles, né? E como o ser humano é um mamífero, ele não pode ser diferente. Ele é muito parecido com um dos outros vertebrados. Oh, que legal! Aquela prancha que eu estava mostrando, que é a mesma que está lá no meu fundo. Ó. É isso aqui. Então, presta atenção, meninos. Sistema nervoso central está no centro do seu corpo, no meio do seu corpo, ó, no meio da minha cabeça, o encéfalo, né? O encéfalo não é só cérebro, não, tá? Encéfalo é tudo que está na sua cabeça. Eu não tenho só o cérebro na cabeça. Eu tenho o cerebelo, por exemplo, que é essa aqui, ó, mais vermelho e laranja, né? E a medula, é só lembrar, medula meio. A medula passa no meio do seu corpo, olha ela aqui, ó. Ela está dentro da coluna de ossos, que é chamada de coluna vertebral. Então, a sua coluna vertebral está protegendo a sua medula espinal, tá? Ou espinhal, também pode falar. Então, o que é o sistema nervoso central? Esses dois, encéfalo e medula. Os outros são os nervos, essas linhas aqui, ó, esse monte de linha, rabisco aqui, ó, em amarelo, que está saindo de todas as partes do seu corpo, sai do cérebro, sai da medula e vai para tudo quanto é coisa do seu corpo, né? Esses são os nervos cranianos, obviamente saem do crânio, e os nervos espinais, que saem da medula espinal. Esses aí formam um outro sistema, o sistema nervoso periférico. Então, o corpo humano, como está dividido o sistema nervoso no corpo humano? Em sistema nervoso central, que está no meio, no centro do seu corpo, e ele, por sua vez, é formado de encéfalo, tudo que está na cabeça, e medula espinhal, que passa aqui dentro da sua coluna, ok? Além do sistema nervoso central, você tem um sistema nervoso periférico, periferia que não está no centro. Né? Por exemplo, periferias, comunidades, os bairros, não está no centro. Tem o centro da cidade, tem a periferia.
né? Então, periferia é o que está aqui, ó, partiu do centro e foi para os lados. Então, são os nervos. Nervos que saem da cabeça, do crânio, e nervos que saem da medula espinal. Por isso, nervos espinais. E aí a gente tem um sistema nervoso completo da cabeça aos pés. Bom, agora a gente vai falar do sistema nervoso central nessa aula, e na última aula a gente vai falar do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado, como já foi dito, ele é formado por duas partes, encéfalo, tudo que está na cabeça, por isso que também a gente pode falar, eu estou com uma encefalite, dor de cabeça, então encéfalo. Isso é um encéfalo. Isso aqui é uma cabeça, né? Mas quando eu falo de sistema nervoso, eu não quero saber dos músculos, da cabeça, dos ossos, eu quero saber disto. Isto é um encéfalo. O que está dentro da cabeça. Encéfalo dentro da cabeça, tá? Então, no encéfalo, eu vou ter alguns órgãos, 3 órgãos, propriamente dito, tá? Ambos órgãos são protegidos, né, por ossos e 3 membranas chamadas meninges, como a gente vai ver a seguir. Sim, antes do osso, antes de vir o crânio, a gente tem essa capa aqui, ó. Essa capa que é chamada meninge. Ela cobre o cérebro. Por isso existe aquela doença chamada meningite, né? É uma doença que infecciona, as bactérias infeccionam essa membrana, essa capa. Essa capa não deixa o nosso cérebro encostar diretamente no osso, tá? Então ela reveste como se fosse uma pele em cima do encéfalo. Muito bem. Então, mais uma vez, vamos ver nesse desenho aqui, ó, o que seria o encéfalo e o que seria as meninges. Olha só. Então, dentro da sua cabeça, você não vai ter só o cérebro. O cérebro é essa região bege, vamos dizer assim. A maior parte do encéfalo é o cérebro. Mas você tem também essa bolinha aqui, que fica aqui embaixo do cérebro. Estão vendo aqui, ó? Essa aqui é o cerebelo. E tá vendo esse rabinho aqui, ó? Essa pontinha aqui, ó? É o tronco, faz parte do tronco encefálico. Para a gente ver o tronco encefálico, a gente teria que abrir o cérebro. E o tronco encefálico é justamente essa região mais branca aqui, ó, né? Essa região tem esse rabinho, aqui vai vir a medula. A medula vem aqui, mas a medula não faz parte do encéfalo, ela faz parte do sistema nervoso central, junto com o encéfalo. Tá vendo aqui, então, ó? Então, isso aqui é o sistema nervoso central, que está no meio do seu corpo, né? Então, seria o encéfalo e a medula. Como a gente está falando do encéfalo, a gente não está falando da medula. E olha as meninges, são essas 3 camadinhas aqui, ó. Essas 3, como se fosse esse papel que está cobrindo, essa membrana que está cobrindo o cérebro, tá? Então, isso é a meninge, ok? Bom, meninos, seguindo a aula, o encéfalo, ele pesa, então essa peça aqui, ó, né, o encéfalo, ela pesa cerca de 1,5 kg. Ela é razoavelmente grande, né, e pesada num adulto. Protegida pelo crânio, então, vem aqui, por favor, senhor crânio. Sim, eu tenho um crânio. Olha o meu crânio. Inclusive, agora ele está vazio, porque eu tirei de dentro dele o cérebro. Mas vou montar ele aqui para vocês verem como que fica com o cérebro lá. Então, meninos, o encéfalo, ele vai ficar dentro do seu crânio, assim, ok? Que é um osso muito duro e que vai proteger o seu cérebro. Então, é como se fosse um escudo para o seu cérebro, esse crânio. E as meninges vão cobrir ainda o seu cérebro, dando uma proteção maior ainda. Os estímulos internos e externos captados pelos neurônios são enviados, então, para o cérebro, que produz respostas voluntárias. O que é uma resposta voluntária? É aquela que eu decido. Tipo, eu decido abrir o olho,
fechar o olho. Eu decido abrir a mão, fechar a mão. Eu decido esticar o braço ou contrair um braço. E também ações involuntárias, que o nosso corpo não tem comando. Eu não posso decidir quando o meu coração vai parar, né? Para o coração, aí eu morreria, né? Então, essas ações que eu não comando, por exemplo, para de respirar. Mas chega uma hora que você é obrigado a respirar, né? Porque isso é involuntário. Você não fica puxando o ar, tendo que puxar o ar. Isso é involuntário, ou seja, contra a nossa vontade. Eu não comando isso. Muito bem. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, de novo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. O tronco encefálico está lá no meio do cérebro, ok? Então, o encéfalo é formado de todos os órgãos que fazem parte, que estão localizados na sua cabeça, dentro da sua cabeça, ok? Isso é o encéfalo. Órgãos do sistema nervoso localizados na cabeça. Olha aí, isso é um encéfalo de verdade. E quando vocês voltarem para o laboratório do SESI, sim, eu levarei um cérebro humano que eu tenho na faculdade, que eu trabalho, para vocês tocarem nele. E vão achar o máximo, parece uma massinha, tá? E tá aí o encéfalo. Ó, o encéfalo então, é formado do cérebro, que é a parte maior dele, essa parte aqui embaixo, que é o cerebelo, e o tronco encefálico, que é essa pontinha que está saindo aqui, mas na verdade ela começa lá dentro do nosso cérebro, né? Bom, queridinhos, vamos lá. O cérebro é a maior parte do encéfalo, como vocês viram, e apresenta duas metades bem definidas, chamadas hemisférios cerebrais, o lado direito e o lado esquerdo. O cérebro é responsável pelas seguintes funções: interpretação das informações fornecidas pelos sentidos, então ele é responsável por captar coisas que vêm do ouvido, do nariz, pela língua, pela pele, né? E pelos olhos. Então, responsável pelos 5 sentidos. Pela linguagem falada e pela escrita, movimentos voluntários, eu comando, esticar os dedos, abrir e fechar os olhos, raciocínio, criatividade, aprendizagem e memória. Então, o cérebro faz muita coisa. Tá aí o nosso cérebro, né? Ele é até grande, bem grandinho. Ó, ele aí, tirado o crânio. E olha que interessante, o nosso cérebro é formado de 2 hemisférios. Tá vendo uma linha aqui no meio, separando eles? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. E mais interessante ainda, o lado direito comanda o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do seu corpo. Como assim? Como isso é possível? Sai um nervo aqui do lado direito e vai para o lado esquerdo. E sai um nervo aqui do lado esquerdo e vai para o lado direito. Isso quer dizer que se uma pessoa receber uma pancada muito forte do lado direito da cabeça, quem vai ficar prejudicado é o lado esquerdo. Se ela levar uma pancada do lado esquerdo, quem vai ficar prejudicado? O lado direito. Tá? Por exemplo, alguns acidentes têm paralisia de perna, braço, né? Então, se o acidente foi de cá, quem paralisa é do lado de cá, porque os nervos cruzam. E, como a gente falou, os órgãos de sentidos, todos eles estão ligados ao cérebro. Olha que interessante. O cérebro tem regiões distintas. O seu lado esquerdo é responsável pela linguagem, raciocínio lógico, como resolver problemas de matemática, pensamento analítico, que você fica fazendo uma análise sobre as coisas, deixa eu analisar bem essa questão, deixa eu analisar se eu devo ou não fazer isso. Sequencial e temporal, que te dá noção de sequências, tipo, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4, né? E de tempo também, né? Que te faz guardar datas, que te faz relembrar memórias que você viveu. Então lá em 2016 eu fazia isso. Então, é o lado esquerdo.
lógica, né? Tem lógica isso? Se eu somar isso com isso, vai dar... Não, está errado. Vou pagar, está tudo errado. Então, lógica e linear. Andar em linha reta, né? Seguir um princípio, começo, fim, meio, fim. O lado direito, né, esse lado aqui, ó, já é responsável por visualização, então formação de imagens nos seus olhos, imaginação, tem gente que usa esse lado muito, né? É criativo, imagina muita coisa. Emoção, sentimentos, né? Amor, ódio, raiva, tudo está ligado ao lado direito. Criatividade, né? Pessoa criativa, adora criar coisas, bolar os próprios brinquedos, jogos, enfim. Intuição é aquela coisa assim, eu não devo fazer isso porque alguma coisa está me dizendo que se eu fizer, vai dar errado. Aí você faz e dá errado. Aí você fala assim, eu devia ter seguido a minha intuição, né? Aquele sexto sentido, vamos dizer assim. Raciocínio espacial, você tem noção do espaço. Tem gente que é muito espaçoso, pega a mesa e taca tudo quanto é objeto, né? E tem pessoas que têm mais um raciocínio espacial. Eu não devo esticar a mão muito, que eu bato no copo, o copo cai. Tem uma noção de espaço. E música e ritmo, né? Também é pelo lado direito. Dar passinho, dançar, por exemplo. Enfim. O cerebelo possibilita a aprendizagem motora, mantém o equilíbrio e a postura, além de regular e coordenar os movimentos do nosso corpo. Ele é muito importante. O cerebelo, onde estás, está aqui. Vamos arrancar do cerebelo. Ó, esse é o cerebelo. Ele se encaixa aqui. Opa. Cadê? Aqui. Então, o cerebelo, ele fica aqui embaixo, na base do cérebro, como vocês estão vendo aí, ó. Aqui está o cerebelo, ok? De frente, ok? E ele é responsável, por exemplo, pelo equilíbrio, ao andar de bicicleta, ao andar de linha reta, coordenação motora, como que eu pego num lápis, né? Como que eu pego num garfo. Então, crianças de 2, 3 anos pegam sim, né? Não desenvolveu ainda a coordenação motora, e depois o cerebelo vai aprimorando ela. E movimentos como tocar instrumento, desenhar, fazer movimentos, curvas, enfim, tudo está ligado a esse órgão aqui que fica na base do cérebro, lá embaixo. Olha o cerebelo aí, destacado. Então, ele é responsável por isso, como tocar uma música, um instrumento difícil, como um violino, ou fazer um desenho tão bonito quanto esse aí, ó, tão complexo, para a pessoa ser capaz de desenhar uma outra pessoa perfeitamente. O tronco encefálico, o que é o tronco encefálico? Né? A gente já falou do tronco encefálico. O tronco encefálico está aqui, ó, dentro do cérebro, essa parte mais branca, vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, o tronco encefálico é essa região que vai ligar o cérebro à medula. A medula vai seguir aqui, ó, tá? Como se o meu pincel vermelho fosse a medula. Ela segue aqui. Então, o tronco faz essa comunicação como uma ponte entre o cérebro, o cerebelo e a medula. Então, ele comunica os dois. Ele é responsável por funções involuntárias do seu corpo. Lembra? Coração, pulmão, que você não manda, respiração, ajuste do ritmo cardíaco. O que é ajuste do ritmo cardíaco? Seu coração, de repente, leva um susto, seu coração dispara. Aí o cerebelo que faz ele voltar ao normal. Então, ele ajusta o ritmo cardíaco. Tá? Regula a pressão e até o seu sono. Está tudo ligado, então, ao cerebelo. Ao tronco encefálico. Né? Então, o tronco encefálico é muito importante. Ele está lá dentro do cérebro e parte para a medula, ligando o cérebro à medula. Está ele de frente, de lado, está ele arrancado, né? Solto lá do cérebro. Então, esse é o tronco encefálico. É como se a gente imaginasse uma árvore. Imagina que o cérebro é a copa da árvore, das folhas. E aqui o tronco, ó, esse meio aqui é o tronco. Né? Então, por isso que chama tronco encefálico. Olha ele,
comandando os batimentos cardíacos, regulando os batimentos cardíacos e a respiração, que são involuntários. E está faltando quem para a gente fechar? O sistema nervoso central, está faltando a medula. A medula ela fica protegida pela coluna vertebral, que é a coluna de ossos, né? E ela é responsável por transmitir os impulsos nervosos entre o encéfalo, que é tudo que está na cabeça, e o resto do seu corpo. Então, a medula faz essa comunicação. Pega as coisas que vêm dos órgãos do sentido, passa para o meio dela e leva lá para o cérebro. Tá aí a medula, e isso que parte das medulas são os nervos espinhais. Os nervos espinhais não fazem parte do sistema nervoso, sim do periférico. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos estudar, né? A gente está finalizando a nossa aula agora, mas na próxima aula nós vamos estudar o quê? O sistema nervoso periférico, que está faltando, a gente estudou o sistema nervoso central, algumas doenças do sistema nervoso e o sistema nervoso dos animais. Espero vocês lá daqui a pouquinho, né? Até mais, agora a gente vai lá para o chat debater um pouquinho sobre o que a gente aprendeu na aula de hoje, certinho? E no último horário eu volto com mais uma videoaula, se Deus quiser. Até lá, um abraço.